e que a paz de Deus esteja com todos que vão chegar, encarnados e desencarnados. E o tema de hoje é para vocês verem, está na tela aí, ó, espiritualidade e saúde mental. Esse mundo corrido, agitado, a gente se perde. Aqui é a receita para ter um equilíbrio entre essa correria, produção e a nossa espiritualidade, não se perder nesse terra a terra, como diz o Evangelho. E aqui estamos nós, dando sequência aos nossos estudos, já que a escola se abre as portas, e aqui estamos para aprender um pouco de doutrina espírita, que revive para nós o cristianismo primitivo. E numa prece, meus irmãos, vamos nós entrosar com a espiritualidade e juntos pedir a Deus para que este permita-nos, em seu nome, iniciar essa nossa reunião da noite, em que a primeira parte é a palestra, vem nos esclarecer dúvidas, alimentar nossa alma de conhecimento, e logo após os passes, uma troca de energia. Então, Senhor, é a vós, amigo divino, que sempre caminha conosco, até podermos estar onde vós chegou. Cordeiro divino, que veio à terra e nos mostrou como se vive na terra, com todos os cuidados de não ser do mundo, mas viver no mundo sem ser dele. Pastor amigo, que tem nos conduzido com tanta paciência, amor e carinho, nos mostrando os caminhos da justiça, da misericórdia, da lei de amor, dando-nos essa oportunidade também de nos instruirmos para que possamos caminhar nesse caminho que leva até nosso Pai Celestial, porque perdemos esse endereço, vivemos caçando a felicidade onde ela não está. Então, a doutrina espírita vem com essa proposta. Como vamos ter um resultado diferente fazendo as mesmas somas? Vamos diferenciar nosso caminho, fazer escolhas do bem, falar do bem, como diz Emmanuel. Busca o bem, fala do bem, pratique o bem. Então, Pai, nesse momento em que nosso irmão está aí a postos, com toda a sua bagagem, seu conhecimento, seu tempo, doando para nós sua palavra amiga e edificante, abençoa ele, nosso irmão Calçavara, que vem de São João del Rei, com seus amigos espirituais, seus guias protetores. Abençoa nesse trabalho, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, e ele está aí há quanto tempo nessa luta e ficará para sempre, porque é um trabalho que estamos na terra ou não, o trabalho está indo bem, encarnado e desencarnado. Então abençoe, o fortaleça, e a gente desde já agradece, irmão, pela presença. Então, Senhor, dá vida, abençoe-nos, para que essa reunião possa ser produtiva para cada um de nós. Liguemos nossas anteninhas, porque o Wi-Fi está aqui para passar as informações. Agradeço. Fique à vontade, viu, Casavara? E a gente agradece. Sempre a gente sente à vontade, né? Entre amigos e irmãos, a gente sempre se sente à vontade. E com certeza, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui acolhidos, né? Acolhidos pela espiritualidade amiga, que se faz presente, que carinhosamente preparou este ambiente, que nos convidou, e aqueles, né, que se interessaram, estão aqui para a comunhão
com o alto. Esse é um momento de comunhão, de estarmos unidos, os nossos corações entrelaçados, e também da espiritualidade que nos assiste, que nos consola, que nos orienta. E quantas vezes somos nós aqueles que buscam respostas na vida, mas pouco calamos, pouco silenciamos para ouvi-la. E é justamente quando nós mergulhamos em nós, desligamos um pouco desse ambiente externo, tão conturbado, né, como nosso irmão Russell falou sobre a corrida da vida, é que nós, às vezes, encontramos respostas, encontramos orientações seguras, que são verdadeiros remédios, bálsamos para o espírito ainda inquieto, o espírito ainda inseguro, o espírito ainda que, pela nossa juventude, ainda tanto carente de informações. E é isso que a doutrina espírita vem nos convidar, né? Para que a gente possa, através da informação, através do aprendizado, através das orientações do plano maior, sobre as orientações seguras do Cristo de Deus, conhecer essa verdade que nos consola, que nos liberta e que nos convida sempre a caminharmos pelo esse caminho do bem, do amor e da caridade, que é o que nos fará pessoas melhores. E hoje nós, encerrando, né, o mês de setembro, mas não encerra o assunto, porque ele é um assunto inesgotável. E ele é um assunto que a cada dia nós precisamos mais tomarmos conhecimento e aprendermos dele, aprender no sentido de buscar esse conhecimento, porque muitas das vezes é este conhecimento que fará tanto diferença para nós, como também para auxiliar o outro, que é a respeito da valorização da vida. Mas a gente não veio aqui hoje falar de estatística, não veio falar de nada de que todos nós sabemos já. Mas também o que a gente vai apresentar, também sabemos. Mas é para que a gente possa um pouquinho mais ter essa percepção de tão importante na nossa vida, cuidarmos tanto da espiritualidade quanto da nossa saúde mental. Alguém sabe o que significa aquilo ali? CVV? Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. É uma grande ideia, que é muito importante a gente saber essa referência do Centro de Valorização da Vida, que é um lugar onde a gente pode muito buscar esse auxílio, essa ajuda. Mas hoje eu queria trazer uma visão diferente daquele símbolo ali. Como vai você? Então, acho que eu gostaria muito de começar a nossa fala perguntando. Não é a música do Roberto Carlos, não. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É importante a gente saber da vida do outro, não com o intuito de divulgá-la, mas com o intuito de sermos partícipes, em sermos solidários e fraternos com o outro. Mas eu queria perguntar, há quanto tempo nós não perguntamos para nós, como vai você?
Qual foi a última vez que nós nos olhamos no espelho e perguntamos para nós, e aí, cara, como que você está perante essa sua existência? Esse momento tão sublime e abençoado que estamos tendo. Então, gostaria muito que durante a nossa reflexão hoje, essa nossa conversa, que a gente não ficasse perguntando assim, nossa, se o meu irmão estivesse aqui, se o meu marido, se a minha esposa, vamos tirar esse momento para a gente fazer essa análise, nossa, mergulharmos dentro de nós, para sabermos como realmente nós nos encontramos. Então, lá no Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da Organização das Nações Unidas, no artigo, né, no item 3 do artigo de valorização da vida, o direito à vida. Todos temos o direito à vida e viver em liberdade e segurança. Olha que interessante. Todos nós temos o direito de viver. Ninguém tem o direito de dispor do direito de viver. E ele vai falar para a gente, né, viver em liberdade e segurança. Qual que é o conceito de liberdade? Qual é o conceito que nós temos de segurança? Será que a segurança que a gente fala é só a segurança física? Ou a segurança no sentido de termos uma vida harmonizada, onde aquilo que nos é necessário seja garantido? Será que quando nós falamos de liberdade, o que realmente é liberdade? Será que aquilo que nós julgamos liberdade, mas que na verdade extrapola, não passa a ser uma licenciosidade? Porque a liberdade, ela jamais irá transpor as suas linhas, porque ela jamais irá tanto nos prejudicar, quanto também tocar no direito do outro. E muito interessante, né? Isso aí, a Organização das Nações Unidas foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial, né? No final aí da década de 40, mas teve um grande filósofo, um grande doutor, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele fez essa pergunta lá em 1856, 1857. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha o que os Espíritos dizem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante. Então ele fala, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro, e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Nós também não temos nenhum direito de fazer nada que venha a comprometer a nossa existência corporal. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, que infringimos, né, essa nossa saúde, né, tanto física quanto espiritual, ela tem consequência. Por que ela haverá de ter consequência? Olha só que interessante, por quê? A doutrina espírita analisa a vida do espírito sob dois aspectos distintos. Como, né, habitante do mundo espiritual e como detentor de uma vida biológica. O fato de um espírito encontrar-se encarnado, ou seja, ocupando um corpo físico por um certo período de tempo, representa apenas uma das situações de sua condição de morador do universo. Apesar de nós estarmos hoje temporariamente
vinculados a um corpo, a uma estrutura material, o nosso corpo biológico, qual é a nossa identidade? Qual é a nossa essência? Espiritual. Nós somos espíritos. Nós somos o espírito que temporariamente estamos no corpo, e não o corpo que tem um espírito. Porque a essência nossa é espiritual. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nos preparamos no mundo espiritual, nós viemos, né, e trazemos como bagagem para o mundo corporal. Apesar, né, ainda de estarmos submetidos ao véu do esquecimento. Também, tudo aquilo que nós fazemos durante essa nossa vida física, esse período físico, nós também iremos ter consequências no mundo espiritual quando de lá nós regressamos. Quando fazemos o bem, colhemos o bem. Mas todo o mal que fizermos também será de responsabilidade nossa. Então, por isso, né, que toda vez que nós agimos, né, sobre essa estrutura física, danificando-a, nós estamos, né, interferindo de uma maneira negativa na nossa vida. Às vezes, encurtando a nossa vida, ao ponto de, muitas das vezes, né, nós danificar tanto o nosso corpo físico que ele não mais suporta, né, a presença do espírito, causando um desarranjo biológico imenso. Muitas das vezes, nós podemos fazer isso, vamos chamar assim, né, inconsciente, mas nós já temos consciência de todo o mal que nós fazemos ao nosso corpo físico, quando nós utilizamos de substâncias que danificam, excessos de preocupação, estresse, excesso de trabalho, alimentação desregularizada, questão, né, da drogatização e outros fatores a mais. Mas também há casos, né, que essa interferência é tão violenta ao essa estrutura biológica que ela pode vir, né, a não ter mais condição de suportar a presença do espírito. Muitas das vezes as pessoas, né, podem cometer atos contra o corpo através de um autoextermínio que venha a danificar. Aí a gente sabe que existe inúmeras formas que as pessoas utilizam para causar esta desarmonia, né, ao corpo físico. E olha interessante, né? O que o Emmanuel vai falar? O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Emmanuel. Eu gosto muito desse conceito de que nós estamos numa escola. Eu não gosto de um conceito que nós estamos no hospital, que nós estamos no presídio, que nós estamos num... Não. A Terra é uma escola abençoada, com as suas dificuldades, com as nossas, né, limitações, com os nossos desafios. Mas olha só, né? A luta humana é sua oportunidade, é sua ferramenta, é o seu livro. Por isso que quando nós fugimos desta luta humana, nós causamos um dano às leis, ao amor divino que nos proporcionou essa oportunidade. A gente pensar, será que a gente, só por estarmos encarnados, hoje, nas condições que nós estamos, não é algo de extremo agradecimento a Deus?
pessoal, nós devemos ter feito isso. E devemos ter prometido muito para podermos estar aqui onde encontramos. Nessa cidade abençoada. Nesse estado maravilhoso. Nesse país. Nesta terra. Quantos espíritos ainda aguardam a oportunidade que temos? E uma grande oportunidade que eu falo assim, que faz toda a diferença. Pelo menos na minha vida faz muita diferença. É a oportunidade de ser um cristão espírita. Isso é uma oportunidade. Por quê? Porque ela me dá uma capacidade, um leque de eu aprender coisas que serão patrimônios da minha alma, do meu espírito. A gente já pensou que o que a gente aprende aqui, essa oportunidade, quem nos tirará? E aonde poderíamos mais aprender? Aí a gente pergunta sempre, será porque eu sou um privilegiado? Não. Porque a misericórdia divina permitiu. Porque o remédio mais eficiente é os mais enfermos. Mas Deus não gastaria um remédio tão bom com aqueles que não se interessassem. Então também nós, com certeza, nos propomos a isso. Que possamos aproveitar o máximo desta oportunidade. Aí a gente veio falar um pouquinho sobre saúde mental. Porque a gente fala tanto, né, sobre saúde do corpo, né? E falamos, estamos tão preocupados se eu estou gripado, se eu estou com alguma dor, se eu estou com um problema no coração, se eu estou com um problema de joelho, de coluna, não é? Nós não temos essa preocupação. Aí a gente pergunta, eu tenho preocupação com a minha saúde mental? Eu vou falar com a gente que depois cada um analisa. Eu pergunto muito isso. Nós temos preconceito, às vezes até vergonha, de irmos num psiquiatra. Né? Às vezes a gente fala, não, eu vou no neurologista, eu vou no... A gente tem às vezes preconceito de ir. Medo do que as pessoas vão pensar de nós. Nós temos que ter esta consciência dessa grande oportunidade que nós já temos de buscar um especialista que possa nos auxiliar na questão da saúde mental. Um psiquiatra. Eu estou falando que antigamente as pessoas tinham vergonha de ir no psicólogo também. Mas hoje é chique, né? Falar o meu terapeuta. E continue sendo a cada dia mais chique. Que a gente tenha mais orgulho de falar, eu estou buscando um profissional que tem condições de me auxiliar, né? Para que eu me encontre. Que essa é a finalidade. Ele não está lá para resolver os meus problemas, mas para que me encontre, para que eu me encontre e me situe dentro das oportunidades que a vida me oferece e que eu possa fazer o melhor proveito desse momento para corrigir o rumo da minha caminhada. Olha que interessante, não é? E olha lá, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ideais e emoções. Vamos parar ali. Como que está isso dentro de nós? Como que a gente vê hoje, né, o nosso proceder perante a vida? Você acha que nós estamos mais acelerados do que a nossa capacidade? Será que a vida não está mais dinâmica e nós não estamos acompanhando a vida?
Ou será que nós estamos dando esse dinamismo para a vida além das nossas condições? Eu acredito sim, porque a vida não acelerou. Mas nós estamos dando um dinamismo à vida maior do que nós temos condição. É como se nós estivéssemos pilotando um carro além da capacidade de rotação do motor. Ele está extremamente acelerado. Chega uma hora, o que vai acontecer? A máquina reclama. Opa! Olha só uma coisa. Informação. Nós pegamos aí hoje o smartphone, né? Todo mundo deve ter um smartphone, né? Quanto tempo nós ficamos nesse smartphone durante o dia? Quantas informações nós recebemos? Só para a gente ter uma ideia, o homem mais informado há 2000 anos atrás era o imperador romano. É o homem que mais recebia informações durante o dia. Mas ele recebia menos informações do que uma criança hoje de 7 ou 8 anos recebe. Aí a gente pergunta, será que em 2000 anos a nossa estrutura mental ela mudou tanto? Eu acredito que não. Ela é praticamente a mesma de 2000 anos atrás. Mas o volume de informação que nós estamos recebendo. Aí a gente já começa a perguntar para a gente, será que eu não estou buscando na minha vida acelerar a minha vida, além do que a questão do trabalho, a questão, né, das ocupações. A gente vê hoje uma criança. Criança antigamente, qual que era a questão de uma criança de 2 anos antigamente? O que as crianças de 2 anos antigamente faziam, dona Célia? Lúdica. Vida de criança é lúdica. Hoje a gente pega uma criança de 4 anos, às vezes ela tem tanta ocupação durante o dia, ela tem que ir para aula disso, para aula daquilo, aula. Vamos colocar, será que a estrutura mental dessa criança dá condições a isso? Temos que pensar. A gente tem que pensar nessa estrutura. Né? Olha lá, estar bem consigo mesmo e com os outros. Aceitar as adversidades da vida. Como que nós estamos tratando, né, essas questões? Qual é o nosso nível de relacionamento? O meu relacionamento com o meu próximo, ele é saudável ou não? A gente passou por um processo aí da peste, né? Que só distanciou as pessoas. E aí a gente pega o telefone. Eu tenho 1 milhão de amigos virtuais, mas quantos amigos reais que eu vou lá, eu tenho um contato com ele, eu encosto nele, ele me abraça, eu abraço ele. A gente troca esse calor humano. Que a gente senta e toma um café gostoso e ri. A gente já percebeu que isso está esvaindo da nossa vida? Isso vai ter reflexo? Vai. Por isso que nós estamos aí, e o Brasil hoje, vamos falar de Brasil, nós só estamos batendo recorde após recorde em relação ao quê? Aos nossos adoecimentos mentais. Não vou entrar nesse questão estatística, não. Mas a gente tem que pensar. Quantas pessoas chegam durante o dia e falam assim, eu estou estressado, eu estou com pânico, eu estou depressivo, eu estou assim, eu estou assado. Não é? Quantos dias que a gente fala, nossa, eu não aguento mais, eu estou num cansaço. Mas será qual que é a origem desse nosso cansaço? Então a saúde mental é um componente essencial do nosso bem-estar e não se refere apenas à ausência de transtornos mentais, mas à capacidade de enfrentarmos os desafios da vida, construirmos relacionamentos saudáveis e trabalharmos de maneira produtiva. Olha que interessante.
enfrentarmos os desafios da vida, construirmos relacionamentos. Isso é importante, isso é fundamental. O relacionamento com o outro é fundamental. Olha que interessante. Então, saúde mental não quer dizer, eu tenho um laudo, eu sou transtorno afetivo bipolar, eu sou esquizofrênico, eu sou borderline. Não, a gente não está falando disso não. A gente está falando desse comprometimento aqui, que vem a quê? A nos comprometer nas coisas naturais da vida. No entanto, em uma sociedade que valoriza excessivamente a produtividade e o sucesso, muitas vezes nos esquecemos de cuidar da mente, ignorando sinais de desgaste emocional que podem levar a consequências graves. Olha só que interessante, né? Hoje a gente preocupa muito produtividade, sucesso. O que é o sucesso? Eu acho muito bacana Jesus. Existe uma diferença muito grande. Vencer no mundo e vencer o mundo. Jesus venceu no mundo ou venceu o mundo? Aí ele diz assim: neste mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente precisa vencer o mundo e não vencer no mundo. Porque aquele que vence o mundo, vence no mundo. E nem todos que vencem no mundo, vencem o mundo. Porque às vezes o que é vencer o mundo? É a grande questão. Ou vencer no mundo. Aí a gente vai falar, né? Essa questão aqui, que nós vamos adoecendo, o suicídio, embora seja um fenômeno complexo, multifatorial, ou seja, várias, né, questões podem nos levar, vários fatores, é frequentemente associado a adoecimentos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar e de personalidade. Quando nós começamos a sobrecarregar o nosso vaso físico, a nossa mente, o que ela tende? Ela tende a adoecer. Quando a gente passa a ter um foco diferente na vida, principalmente nessa questão, né, de acelerarmos demais na vida, qual é a nossa tendência? Adoecermos. Então, as coisas vão ficando, né, mais complexas. Vêm as situações naturais da vida que existem no mundo e mais aquela. Por isso que eu acho legal lá no capítulo 5 do Evangelho, né, quando diz assim que grandes partes das aflições da nossa vida são causas dessa nossa própria existência. A gente não é de vida passada, não. É dessa, são escolhas que nós fazemos. Essas patologias podem fazer com que as pessoas diminuam a capacidade de enxergar alternativas para o seu sofrimento e pense que o suicídio é a única saída. Porém, é crucial entendermos que por trás dessa visão há um profundo desejo de acabar com a terrível dor emocional que sente e não com a vida em si. As pessoas, quando nós buscamos a via do autoextermínio, a gente não quer acabar com a vida, não. A gente quer acabar com o quê? Com essa dor que vai se tornando insuportável. Porque a gente vai adoecendo tanto que a gente não começa a enxergar o quê? Nenhuma porta de saída. É como se o mundo começasse o quê? A implodir. Parece que todas as portas fecham. Aí lembra como a gente hoje anda tão assim que a gente não olha para o lado? E às vezes a gente grita e ninguém ouve. Ou alguém grita e nós não ouvimos o outro também. E quando assustamos, as coisas acontecem. E olha, esse número a cada dia tem crescido mais. E nós estamos numa contramão. O estado de Minas é um estado que ainda tem muito crescido.
na questão do autoextermínio. E tem crescido entre crianças, entre jovens, adultos, todas as faixas etárias. Então nós precisamos. A gente olha para dentro, por isso que eu falei, vamos olhar para dentro de no Será que no último ano a gente algum dia levantou e falou assim, hoje eu não queria ter levantado? Ou a gente falou assim, nossa, eu queria ser virar uma fumacinha. Nossa, eu queria tanto ser um interruptor e fazer assim, me desligar por algum tempo. Será que a gente tem dia que não pensa isso? Tem dia que a gente fala assim, vale a pena viver? Será que a gente está olhando para dentro de nós e perguntando para nós, será que eu não estou adoecendo? Será que eu não preciso ter uma atitude diferente na minha vida? Importante. Pessoas que tentam tirar a própria vida, a fase porque, na maioria dos casos, estão sofrendo com um transtorno mental sem o diagnóstico adequado, não possuem clareza sobre o que está enfrentando, lutam contra o temor e a vergonha de seus sentimentos e não têm acesso a um tratamento resolutivo. Eu falo, às vezes as pessoas falam, mas é tão importante. Por isso que a gente precisa muito ajudar o outro, porque a gente sabe que dentro, né, das perspectivas de recursos, né, às vezes uma rede de apoio, é difícil. Às vezes a gente precisa de um psiquiatra, não consegue, a consulta às vezes é cara, o tempo que a gente espera, fazer um tratamento, né, uma terapia, exige um gasto muito grande. Então a gente precisa sempre estar buscando no outro. E a gente tem que estar sempre atento para que nós possamos ajudar ao outro. Por quê? Sua vida tem valor. É o maior bem que eu possuo, a maior riqueza que eu tenho é a minha vida. E a saúde mental é base para uma vida plena. Cuidar de suas emoções é o primeiro passo para alcançar a sua saúde integral. Se a mente estiver boa, ela leva o corpo. Mas se ela estiver ruim, vamos lá naquele antigo ditado, é corpo são, mente sã, ou mente sã, corpo são? Mente sana, corpo sano. Então aqui ó, né, modo de dizer, a gente está colocando, né, porque a gente é cabeça, né, é que comanda. Se a gente estiver bem mentalmente, as coisas têm sentido. Mas se nós não estivermos bem mentalmente, as coisas perdem o seu significado. Eu queria falar, tem uma provinha. Vocês querem? Vamos fazer uma provinha? Vamos? Essa provinha é simples. A gente vai colocar umas coisas, cada um que a gente faz, a gente vai contando no dedo, tá bom? Não precisa levantar muito o dedo, não. Só vai contando pra gente. Bom? Então vamos lá. Formas de prejudicar a saúde mental. Preocupar-se com excesso com o futuro. Avaliar-se de forma negativa. Vamos lá, quem for fazendo isso aqui, ó, quem preocupa demais com o futuro, avalia-se, né? Sempre acha, eu sou assim, eu sou sempre ruim, né? Assume responsabilidade alheias. Tenta agradar sempre as pessoas. Não gerencia bem o seu tempo. Pensar em demasia no passado. Omite suas emoções. Às vezes está triste, está chateado. Tenta sempre esconder. Fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Cobra-se excessivamente. Não tem nenhum hobby e nenhum lazer. Eu só pus 10, tá, gente? Porque 10 era os que tinha na mão. Os dedinhos na mão. Senão a gente começava a fazer assim com os pés também. Tá bom. Eu quero saber, não precisa levantar a mão. Depois pensa assim,
ganhei dele. Eu quero saber quem ganhou de mim. Sabe quanto que eu tirei naquela provinha ali? Tá vendo que a gente faz palestra pra gente? Olha lá a minha nota. 9. Não? 9. A única coisa que eu não faço é isso aqui, ó. Não me avalio de forma negativa. Mas o resto aqui... Tem uns aqui que, meu Jesus, olha só, assumir responsabilidade da lei, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ó, aceleramento, não é verdade? Fazer várias amizades, eu esqueci. Então, tá vendo como que é interessante? A gente pensa nisso, que isso nos adoece. Agora a gente pensa excesso de informação e várias outras. Então, olha só como que é interessante a gente pensar. Agora tem um grande, né, questão que nos dá um equilíbrio muito grande na vida, que é a espiritualidade. Espiritualidade é a condição e a natureza de espiritual. Este adjetivo refere-se àquilo que pertence ou que é relativo ao espírito. A noção de espírito, por sua vez, está relacionada com uma entidade não corpórea, a alma racional, a virtude que incentiva o corpo para obrar ao dom natural que Deus concede às suas criaturas. Olha que interessante, o que é espiritualidade? É aquilo que a gente falou, é cuidar da nossa essência, é conhecermos em profundidade. Aí a gente pergunta, a gente interessa por tudo que é material, mas qual é a minha preocupação, qual é a minha valorização por aquilo que é espiritual, se eu já tenho consciência de eu ser um ser espiritual? E por que a gente ainda ocupa tanto com as questões materiais e desprezamos tanto as questões espirituais? Será que se nós não começássemos a aumentar um pouco mais essa questão espiritual, a gente não teria uma qualidade de vida melhor? Então, olha lá o que o Jung diz, ó. O maior interesse do meu trabalho não é o tratamento da neurose, da doença, mas a abordagem do espiritual, que é a verdadeira terapia. Então, cure a alma. Nós precisamos curar a nossa alma. Porque a alma curada, o corpo será curado. Porque a doença está onde? Não é no corpo, ela está em nós, espírito. E ele apenas transmite, né, para o corpo que recebe, né, os impulsos do espírito. Olha o que é importante de espiritualidade. Eu não estou falando aqui de religião, tá, gente? Nem religião, nem religiosidade. Que é diferente, estou falando de espiritualidade. Para além de ajudar e compreender a descoberta dos mistérios da vida, tem a intenção de direcionar o indivíduo à tranquilidade, senso de perspectiva e o propósito neste mundo. Estimulando o otimismo, busca por uma existência mais pacífica. A espiritualidade ajuda a identificar os valores individuais e de outras pessoas, baseado no altruísmo. Olha que essa palavra maravilhosa, que vai tudo ao encontro ao egoísmo, né? A gente busca tudo para todos, não só para nós. Compaixão. Compaixão. Ou seja, como que eu entendo a condição do outro. Numa visão holística de sociedade, entende-se que estamos todos conectados. Estamos. Está lá no capítulo 14 da Gênesis. O meu pensamento reflete sobre esse todo e o pensamento do todo reflete sobre nós. Por quê? Porque a Terra é o somatório do pensamento de todos os seus habitantes. Então, se nós vamos melhorando a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de amar, o que o planeta vai acontecendo? Ele vai se transformando em um ambiente mais saudável, né? Ter uma visão espiritualidade da vida é entender o mundo no viés do amor. E não mais há nada importante do que isso. Por isso que Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Mas para a comunidade cristã ele ainda disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nos deixou a regra dele. Isso aqui eu vou pular, tá? Então, né, existe uma diferença, religioso, religiosidade, espiritualidade. O que é ser religioso? É ter uma bagagem teórica. Eu vou lá, leio,
livros, eu leio a Bíblia, interpreto, mas apenas fico com a bagagem teórica. A religiosidade é quando eu pego essa base do aprendizado e passo a praticá-la na minha vida. Então, quando eu sou espírita, o que eu pego? Eu pego os seus ensinamentos espíritas e vou vivenciá-los. Por quê? Porque o importante da gente é ter religiosidade ou termos espiritualidade? A espiritualidade, porque a espiritualidade, ela independe de quê? Da questão religiosa. É aquele sentimento que nós estamos, o quê? Contato com o divino, o contato com o sagrado. Aquilo que me faz eu me sentir e ser uma pessoa melhor. Desenvolver dentro de mim esse sentimento maior. Por isso que Jesus fundou alguma religião? Não. O que ele nos ensinou? A desenvolvermos o que? A nossa espiritualidade. E hoje nós pegamos a base dos ensinamentos do Cristo, desenvolvemos a nossa religiosidade, e um dia, sim, nós teremos esta plena espiritualidade, que é um entendimento muito mais profundo. E é bacana, porque ela independe da religião. Porque tem gente que se acha a espiritualidade, acha esse sentimento de pau de uma cachoeira, sentado no alto de uma montanha, lendo um bom livro, ajudando as pessoas. Olha como que é bacana a gente pensar nisso. É aquele momento, né, que eu estou sempre conectado com algo maior. Às vezes eu estou lá na horta, capinando, mas naquele momento, aquele sentimento é tão amplo. O meu pensamento, aonde está o meu pensamento? Às vezes o meu pensamento está conectado com coisas muito mais sublimes. Então isso é desenvolver a espiritualidade. Porque tem gente que fala assim, eu não quero saber de religião. Às vezes o religioso. Eu não quero saber de nenhuma doutrina. Tá bem. Mas querer esse contato, essa busca com o superior, o sagrado, é importante. Por quê? Porque olha só, o importante é termos um meio ou um caminho que nos auxilie no enfrentamento das dificuldades que a vida impõe das mais variadas formas. Acreditar em algo superior nos inspira e impulsiona a uma melhora holística, ou seja, mente, corpo e espírito. Podendo ao longo do tempo, pela fé, esperança e pelos mecanismos intrínsecos, né, internos ou externos, né, levar-nos à proposta maior, alcançar a paz e a felicidade tão almejada. Então, lá na questão 943, quando, né, Kardec pergunta o que levaria, né, um ser humano, a pessoa a ter esse desprezo, esse desinteresse tão grande pela vida, ele vai falar ele fala a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Então, hoje nós não vamos entrar nisso, porque é um assunto que a gente ficaria aqui tempo. Mas a gente pensa, o que é essa falta de fé, essa falta de objetividade, né? O que é a ociosidade? Quais são os verdadeiros projetos? Quais são os trabalhos úteis que eu faço na minha vida? Úteis, que não só é para mim, mas que beneficiam todos. A questão da saciedade, né? O que é a questão de o que eu busco tanto nas coisas materiais, chega um determinado momento que eu desinteresso por tudo. Olha como que o adoecimento, porque é uma questão da gente trabalhar esse sentimento, essa busca superior, o equilíbrio, mente, corpo e espírito. Bom? E Kardec, né, lá na 842, ele é maravilhoso quando ele pergunta qual era a melhor religião, a melhor doutrina. Os espíritos falam a melhor doutrina é aquela capaz de transformar o maior número de pessoas em homens de bem. Não é aquela que me faz bem, aquela que faz bem ao outro. Por isso que nós temos que criar esses empecilhos nessas discussões sobre questão religiosa. Respeita. O ecumenismo é a coisa mais importante que tem. Porque o que é bom para mim, às vezes, para o outro não é. Então, às vezes, o que é bom para o outro, para mim ainda deixa uma lacuna. E na questão 302 do Livro dos Médiuns, olha o que Kardec vai falar. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração.
Não foi Kardec não, tá? Foi o Espírito de Verdade. Melhor satisfaz ao coração e à razão. É a que mais elementos encerra para levar aos homens ao bem. Essa eu vos afirmo, a que prevalecerá. Então nós espíritas temos que trabalhar para isso aqui, ó. Para que a doutrina espírita satisfaça o coração das pessoas, que ela nos proporciona uma capacidade racional. Para quê? Para nos fazermos pessoas melhores. Porque se nós ficarmos aqui discutindo, né, nos separando por questões de princípios, o que vai acontecer com a doutrina? Ela será uma doutrina sectária, onde ela divide, ela esparrama as pessoas. E a finalidade da doutrina espírita é nos trazermos, né, para que a gente juntos, nos reconhecendo como irmãos e de forma solidária, construamos um mundo melhor, não só para nós, como também para aqueles que estão junto de nós. Então, já concluindo, né, a maioria das situações de suicídio é solucionável. Eu acredito que mais de 90% seriam evitados. Tem gente que já está falando em 94%. Tá? Então, vou colocar acima de 90%, mas seria solucionável ao se receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise. Está vendo como é que a gente tem que buscar ajuda, como que a gente tem que estar atento com aquele que caminha conosco? Diante de um caso de descontrole e transtornos emocionais, procuramos a ajuda dos profissionais e de uma rede de apoio, que possamos reforçar nos outros e em nós mesmos a vontade de viver e que compreendamos que os sofrimentos, decepções e dificuldades fazem parte deste mundo de provas e expiações. E eu falo muito interessante que nós espíritas e a casa espírita, ela tem que estar dentro desta rede de apoio. É o atendimento fraterno, é a pessoa que nos procura. Agora, nós temos que estar capacitados a dar uma resposta à altura. A gente não pode, como espírita, fazer determinadas colocações que são absurdas, infelizmente. Então, a casa espírita tem que trabalhar esse assunto. O corpo de trabalhadores tem que ter conhecimento desse assunto. Para quê? Porque amanhã eu possa ajudar alguém e possa nos ajudar também. Tá bom? Continuamos a lutar pelo melhor. Confiemos em Deus, em sua justiça e em sua misericórdia, que jamais nos abandona. Tudo bem não estar bem? Tudo bem não estar bem. E se eu não estiver, eu vou ficar. Eu preciso estar bem. Eu preciso buscar estar bem. Então vamos lá, alguns hábitos saudáveis, né, para a gente encerrar, porque a gente falou hábitos que não eram saudáveis, né, para a saúde mental. Vamos lá. Fazer atividade física regularmente. A gente não gosta, né? Sair da zona de conforto, mas é importante. Né? Hoje eu fui na natação e tinha lá mais de 20 senhoras assim, acima de 60 anos, tudo lá na hidroginástica. Falei, olha que beleza, né? É bem, faz bem. Bacana. Né? Higiene do sono para ter um sono de qualidade. Sono de qualidade. Às vezes nós vamos dormir meia-noite, 11h30, estamos assistindo coisa no WhatsApp, coisa de política, coisa de discussão, fofoca de novela. Gente, não faz isso não. 2, 3 horas antes de dormir, o que a gente tem que fazer? Começar a nos preparar para o sono, ver uma coisa boa, algo que não te perturbe, ler alguma coisa interessante, escutar uma boa música. Aí a gente dorme mal. Por quê? Porque nós cansamos em demasia o nosso cérebro. Então toma cuidado, né? A gente está aí vivendo questão política, brigando com os outros por causa de política. 85% das pessoas que estão dentro da política já desenvolveram psicopatias graves. E se a gente continuar fazendo isso, o que vai acontecer? As psicopatias vão vir para a gente. Por quê? Porque a gente sabe como é que está a informação, como é que está os dois lados, como que funciona hoje o mecanismo. A gente tem que estar atento, participar, temos que ser politizados, sim, mas tomar cuidado para que esse adoecimento não tome a nossa vida e nos roube todas as expectativas de vida. Tomar muito cuidado.
Mais de 85% das pessoas que estão na política hoje já desenvolveram psicopatias graves. Não são psicopatas. Psicopatias são doenças, excesso de preocupação, de informação, cobrança, tudo mais. Porque é um lugar pesado, tá? Curar uma rotina que simplifica, criar uma rotina que simplificam a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Praticar de meditação, desligamento, né, o mindfulness é aquela meditação profunda, né? Questionar meus pensamentos negativos. Opa, apareceu um pensamento ruim aqui, o que eu preciso fazer? Celebrar pequenos avanços e graças. Que bacana, né? Eu falo que até o dia que você faz aquele café mais gostoso, você tem que falar, você já viu que eu gosto muito de café, né? A gente fala, nossa, que cafezinho gostoso, né? Expressar meus sentimentos, escrevendo. A gente tem dificuldade de falar, escreve. Escreve uma vez, duas, até passar. Não é melhor que às vezes você brigar com o outro. Né? Fazer uma psicoterapia, né? Quem tem condições e precisa, né? Estabelecer limites saudáveis para a minha vida. Olha só, limites saudáveis. Eu vou olhar o WhatsApp meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço e às 8 horas da noite. Depois eu vou deixar o telefone no canto lá e não vou ficar com esse dia inteiro na minha mão, não, porque ele está roubando todas as minhas expectativas de vida. Se alimentar bem em horários regulares. Olha que importante. Fazer atividades prazerosas. Manter suas coisas limpas e organizadas. Olha como que é importante. E aqui tem coisa difícil de fazer? Não. Alguém fala que eu não posso fazer uma atividade física. Eu falo que a maior atividade física mais prazerosa e mais democrática é caminhar e correr. É um sapatinho, um tênis no pé, um short, você sai correndo, quem gosta, quem não gosta, sai caminhando, aproveita aquele momento, pega o telefone celular, coloca um fone de ouvido, escuta uma música boa, coloca lá numa palestra espírita, dá uma caminhada de 40 minutos, 50, 3 vezes por semana, isso faz super bem para a saúde da gente, né? E o camarada disse, né, o Cristo, vinde a mim. E agora olha que eu falo muito interessante, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, o Cristo não arromba a porta e não chuta a porta da casa de ninguém. É necessário que a gente abra os nossos corações. Como vai você? Mais uma vez, espero, né, que vocês estejam muito bem, muito felizes e que nunca lhe falte no rosto um lindo sorriso. Porque o sorriso, ele abre qualquer porta. Se você for brigar com a pessoa e ele dá um sorriso para você, você já desarma ela. Não é verdade? Como é bom a gente às vezes estar mal e alguém chega e dá um sorriso para a gente. Porque o sorriso, ele é contagiante. Não tem como. Às vezes uma pessoa dá uma gargalhada, a gente também não acaba rindo. É tão bom sorrir, né? Que a gente possa fazer isso mais na nossa vida. A todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe.